Olá, queridos! Olá, queridas! Prazer, sou a professora Andressa Ribas. Assim como vocês, fui concurseira de TRT, obtive as minhas aprovações e passei a integrar a equipe aqui do Papo Concursos como professora, como orientadora de estudos, e hoje eu e o Leonardo estamos aqui na missão de corrigir junto de vocês a prova de técnico do judiciário do TRT 24, e aqui com vocês a gente corrige a parte de noções de direito, que são as questões de direito do trabalho, processo do trabalho, constitucional e administrativo. Então, bora lá, Leonardo, por favor, se apresenta aí para o pessoal. Fala pessoal, tudo bem? Então, meu nome é Leonardo, também já fui concurseiro de TRT por bastante tempo, né? Já fiz várias provas. Hoje, graças a Deus, sou analista judiciário, área judiciária do TRT da 21ª Região, aqui em Natal, né? E estou participando agora de vários projetos aqui no Papa também. O Papa me acolheu, né? Primeiro como aluno, agora iniciando aí nos primeiros passos como professor. Então, eu, juntamente com a Andressa, né, a gente está aí à frente de alguns projetos, principalmente dos simulados, fazendo essas correções de prova aqui com vocês também. E, para quem está participando também, eu estou, junto com o professor Marcelo Sobral, claro, iniciando aí essa cultura, né, de discursivas que a gente está querendo desenvolver, né, o pessoal se acostumar a praticar as discursivas, principalmente estudo de caso, né, que agora está vindo cada vez mais nas provas. Mas aqui a gente vai se debruçar sobre a prova de TJA, né? Infelizmente, como já está todo mundo sabendo, a prova de analista e de oficial de justiça e outros cargos, né, de analista também, vai ser reaplicada, né? Ela foi anulada por conta da discrepância entre o número de questões previsto no edital retificado, né? A FGV, infelizmente, não se atentou à própria retificação e aplicou aí uma prova com 15 questões de administração pública, quando no edital retificado só eram previstas 5 questões, né? Então, infelizmente, para esses cargos, a prova vai ter que ser anulada e reaplicada, ainda não tem data para isso, mas, de qualquer forma, a gente queria já, de início, externar aí, né, o nosso apoio, nossa solidariedade. A gente sabe que deve ser um baque, uma frustração muito grande, mas, infelizmente, é isso, né? Acho que tudo na vida do concurseiro é regrado à incerteza, né? Até isso, até nesse ponto. Mas, obviamente, é algo que não deveria ter acontecido, né? Então, vamos aguardar aí para ver qual vai ser a nova data e esperamos que, enfim, quem tenha sofrido um prejuízo aí consiga se recuperar, se ressarcir. E não só o prejuízo financeiro, né? Prejuízo emocional também, desgaste físico, enfim. Todo o tempo que a gente dedica para uma prova, a gente sabe como é. Então, é isso. Bom, Andressa, você quer dar mais algum recado antes da gente começar? Acho, Leonardo, que você foi bem direto ao ponto. Infelizmente, é um prejuízo que não deveríamos estar sujeitos a isso, né? Infelizmente, é algo que foge completamente do nosso controle. E aí, galera, lembrar que a gente sempre fala, né, de forma reiterada, se está fora do nosso controle, a solução neste momento não está nas nossas mãos. Não significa que vocês não possam, não devam tomar as medidas que vocês acharem cabíveis para isso, né? Mas no sentido de temos ainda outras provas pela frente, temos ainda estudo para fazer, então não deixar a nossa peteca cair por conta de um erro que não foi cometido por nós e uma situação que foge ao nosso controle. Então, neste momento, focar a nossa energia em fazer o nosso estudo, seguir a nossa caminhada, porque as demais provas, quer a gente queira, quer a gente não queira, elas estão por vir, vão acontecer e a gente está aqui para estudar e se preparar cada vez melhor para cada uma dessas provas, colocando a nossa energia naquilo que a gente pode controlar. E nesse momento, o que a gente pode controlar é o nosso empenho no estudo. Então, bora lá começar corrigindo pela questão de número 31. Vamos lá. Bora lá, pessoal. Deixa eu espelhar aqui a prova para a gente. Ficar mais fácil de acompanhar. Pronto. Já está aparecendo aí, né, André? Está tudo ok. Então, vamos lá, pessoal. Questão de número 31. Só para deixar claro, a nossa prova aqui é do tipo 1, tá? Prova tipo 1. Então, vocês
forem acompanhar aí, peguem lá no site da FGV para ficar certinho aí para vocês. Então, na 31 fala o seguinte: Joana foi contratada por determinada autarquia federal pelo prazo de 1 ano para atender a uma necessidade temporária de excepcional interesse público. Dias antes do término do contrato, Joana descobriu que estava grávida, o que manteve sob sigilo em seu ambiente de trabalho por razões pessoais. No dia imediato ao fim do seu vínculo contratual, ao ser comunicada da necessidade de desocupar o armário que lhe era destinado, Joana informou ao seu superior hierárquico a sua condição de gestante. Sobre a situação descrita, assinale a afirmativa correta. Bom, pessoal, aqui o nosso gabarito oficial da FGV é a letra B de bola, tá? E aí só um registro inicial aqui, a FGV cobrando na prova de técnico, jurisprudência do Supremo, tá? Tese fixada sob o rito da repercussão geral, tá? Tema 542 da repercussão geral do STF. Trabalhamos bem esse tema aqui já, acho que em vários projetos até, tanto nos simulados quanto na discursiva, a gente já trabalhou isso aqui também. Né? Eu Você fiz lembra qual foi a assim, prova, Andressa? de pelo menos 2 simulados a gente fez questão inédita trabalhando esse ponto. Pelo menos uns 2 a gente fez. Pois é. Então, pessoal, o tema 542 da repercussão geral vai dizer o seguinte: a trabalhadora gestante tem direito ao gozo de licença maternidade e à estabilidade provisória, independentemente do regime jurídico aplicável, se contratual ou administrativo, ainda que ocupe cargo em comissão ou seja contratada por tempo determinado. Então, o caso da questão aqui foi justamente esse: contrato por tempo determinado na administração pública, né, aqui na autarquia federal. Então, nesse caso, a Joana faz jus à estabilidade, e aí ele continua aqui, né? Apesar de seu vínculo ser temporário e de não ser realizado a prévia comunicação do seu estado gravídico ao empregador. Aí aqui ele já junta, né, com a súmula 244, item 1 do TST, que vai dizer que o desconhecimento do estado gravídico pelo empregador não afasta o direito ao pagamento da indenização decorrente da estabilidade, tá? Então, aqui a FGV combinou aqui, né, digamos, o tema 542 com a súmula do TST, tá? Então, o fato de não ter havido a prévia comunicação não inviabiliza o direito, né, à estabilidade aqui decorrente da gravidez, tá? Então, tema 542 da repercussão geral do STF e súmula 244, item 1 do TST. Aí vamos ver aqui, a letra A vai dizer o seguinte: Joana não faz jus à estabilidade, errado, como a gente acabou de ver, ela faz jus. A letra C vai dizer que ela não faz jus à estabilidade também, e aí eles ficam fazendo, né, os trocadilhos ali por conta do vínculo, porque é por prazo determinado, ou então é porque na C ele fala que não foi estabelecido com ente privado, mas com autarquia. Não, mas esse aqui é em qualquer caso, não tem restrição nesse caso, tá? Até porque se fosse ente privado, né, aí ela poderia ter estabilidade, mas lembrando uma coisa, quando a gente fala da estabilidade da gestante, ainda que por contrato por prazo determinado, ela faz jus à estabilidade. Só não teria se fosse um contrato temporário, né, aquele lá da lei, salvo engano, 6.019, tá? Então, a C também está errada porque fala que ela não faria jus à estabilidade. A letra D vai dizer: Joana somente faria jus à estabilidade considerando que o seu vínculo funcional... Não, perdão, li errado. Somente faria jus à estabilidade caso tivesse informado ao seu superior hierárquico a respeito do seu estado gravídico antes do término do contrato. Então, como a gente viu, o desconhecimento do estado gravídico não inviabiliza aqui o reconhecimento da estabilidade. E a letra E vai dizer que Joana faz jus à estabilidade, ainda que o estado fisiológico da gravidez tenha se constituído após o término do contrato temporário, mas antes do decurso de 5 meses, né? Que ele tentou confundir, né, o prazo da estabilidade, que seria até 5 meses após o parto, né, desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. Então, aí se ela tivesse confirmada a gravidez após a vigência do contrato temporário, aí ela não teria direito, realmente, tá? Então, gabarito letra B de bola, tranquilo? Vamos passar aqui para 32. 32 vai dizer o seguinte: João
pessoa com deficiência é ocupante de cargo de provimento efetivo no âmbito do TRT da 24ª Região. Joana, por sua vez, é ocupante exclusiva de cargo em comissão no âmbito da mesma estrutura orgânica. Ambos, por serem muito amigos, decidiram analisar em conjunto a situação previdenciária de cada qual. Então, a gente tem aqui a questão de direito constitucional, mas que vai trabalhar sobre os regimes de previdência, né? Assinale a opção que apresenta corretamente a conclusão a que eles chegaram ao fim de suas reflexões. Pessoal, o gabarito que é a letra E de escola vai dizer o seguinte: qualquer tratamento diferenciado em prol de João quanto à idade e ao tempo de contribuição deve ser estabelecido em lei complementar, não tendo sede constitucional. Onde é que a gente encontra isso, pessoal? Artigo 40, tá? Artigo 40, deixa eu pegar aqui direitinho o parágrafo. Artigo 40, parágrafo 4º-A da Constituição, tá? Que ele vai dizer o seguinte, que podem ser estabelecidos por lei complementar, como ele fala aqui na letra E, lei complementar do respectivo ente federativo, idade e tempo de contribuição diferenciados para a aposentadoria de servidores com deficiência, que é o caso aqui de João, né? E aí, lembrando que tem que ser previamente submetido o servidor a uma avaliação biopsicossocial realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar, tá? Artigo 40, parágrafo 4º-A da Constituição. Então, vamos ver aqui os erros das outras. A letra A fala: a aposentadoria de ambos observará as regras do regime geral de previdência social. Errado, pessoal. Por quê? O João, ele é servidor efetivo, certo? Então, ele está submetido ao regime próprio de previdência, da previdência social, né? Isso está previsto lá no artigo 40, caput do artigo 40, para falar a verdade, da Constituição. A Joana, ela é ocupante exclusivo de cargo em comissão. Se ela ocupa cargo em comissão exclusivamente, ela está submetida ao regime geral. Então, João, RPPS, regime próprio, e Joana, RGPS, regime geral, tá? Onde é que a gente encontra isso? Artigo 40, como eu falei, o caput, e no parágrafo 13 do artigo 40, ele vai dizer que o agente público ocupante exclusivamente cargo em comissão, declarado em lei de livre nomeação e exoneração, de outro cargo temporário, inclusive mandato eletivo, ou emprego público. Em todos esses casos, aplica-se o regime geral da Previdência, tá? Então, a letra A fala que ambos seriam submetidos ao regime geral. Não, aqui no nosso caso, só a Joana, tá? Inclusive, isso fundamenta também a letra B, porque vai falar que ambos, a aposentadoria de ambos observará as regras do regime próprio. Não, só o de João, nesse caso aqui, tá? Então, A e B estão erradas por causa disso. A letra C vai dizer: tanto João como Joana estão sujeitos às regras de aposentadoria compulsória em razão da idade. Tá errado, pessoal. Por quê? Nesse caso aqui, só o João está submetido, tá? Por quê? Ele é servidor efetivo, então ele realmente está sujeito à regra da aposentadoria compulsória, que a gente vê lá na Constituição, que tem aquela questão dos 70, 75 anos, né, conforme lei complementar. Hoje a gente sabe que foi fixada a idade de 75 anos, mas no caso de Joana, o que a FGV cobrou aqui? Tema 763 da repercussão geral do STF, ali, de novo, cobrando jurisprudência, mesmo na prova de técnico, né? Então, a gente vê que hoje em dia não tem tanta distância assim, tanta diferença da prova de TJA para analista, oficial, enfim, cargo de nível superior, inclusive com formação em direito, né? Então, o tema 763 da repercussão geral vai dizer o seguinte: servidores ocupantes de cargo exclusivamente de comissão não se submetem à regra da aposentadoria compulsória prevista no artigo 40, parágrafo 1º, inciso 2 da Constituição, porque atinge apenas ocupantes de cargo de provimento efetivo, ou seja, João, mas Joana não se submete a essa regra, tá? Então a letra C está errada. E a letra D vai falar: os períodos de férias não gozadas devem ser computados em dobro para fins de contagem do tempo de contribuição. Pessoal, contagem em dobro, o que é isso? É contagem fictícia, tá? Onde é que a gente encontra isso? Aliás, onde é que a gente encontra a vedação ao tempo de contribuição fictício? Artigo 40, parágrafo 10 da Constituição. Vai dizer o seguinte: a lei não poderá estabelecer qualquer forma de contagem de tempo de contribuição fictício. Seria essa hipótese aqui de contagem em dobro, tá?
Então, com base no artigo 40, parágrafo 10, a letra D está errada também. E a letra E, como a gente falou, é o nosso gabarito, tranquilo? Vamos para a próxima. 33. Questãozinha de licitação. O município Alfa, em observância às formalidades legais, celebrou contrato administrativo com determinada sociedade empresária, sem o prévio processo licitatório, contratação direta. Então, contratação direta pode ser ou dispensa ou inexigibilidade. Registre-se que o pacto envolveu a contratação de serviço técnico especializado de natureza predominantemente intelectual. Já tem que ir ativando alguma coisa na memória, né? De treinamento e aperfeiçoamento de pessoal, sendo certo que a contratada é empresa de notória especialização. Pessoal, nessa hipótese aqui, serviço técnico especializado de natureza predominantemente intelectual para treinamento e aperfeiçoamento de pessoal. E ele ainda fala que é empresa de notória especialização. O que é isso aqui? Inexigibilidade, tá? Então, o comando da questão vai dizer o seguinte: de acordo com a narrativa e considerando as disposições da Lei 14.133, analise as afirmativas a seguir. O item 1 vai dizer: o município Alfa celebrou contratação direta em razão da dispensa de licitação. Como a gente falou, inexigibilidade, tá? Artigo 74, inciso 3. E a linha F vai tratar justamente da hipótese de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal, tá? Artigo 74, inciso 3, a linha F de faca. Item 2. No caso apresentado, é vedada a subcontratação de empresa distinta daquela que justificou a contratação direta. Exatamente, artigo 74, parágrafo 4º da 14.133, tá? O que faz todo sentido, né? Se você está contratando diretamente por inexigibilidade a empresa que tem notória especialização, enfim, ela é uma empresa, pode ser uma pessoa física também, né? Enfim, que seja uma referência naquele campo ali, você não pode subcontratar e passar para outra pessoa essa atribuição, né? Então, artigo 74, parágrafo 4º, vai trazer essa vedação à subcontratação no caso de inexigibilidade, nesse caso aqui previsto, tá? E o item 3 vai dizer: o ato que autorizou a contratação direta ou o extrato decorrente do contrato deverá ser mantido à disposição do público na sede física da repartição pública. Tá errado, pessoal. Só o finalzinho, tá? Artigo 72, parágrafo único da 14.133, vai dizer para a gente que o ato ou extrato decorrente do contrato deve realmente ser divulgado e ficar à disposição do público, mas em sítio eletrônico oficial, tá? E não na sede física da repartição. Artigo 72, parágrafo único. Então, o que está correto aqui na nossa questão? Só o item 2. Só o item 2 está correto, então, letra B de bola é o gabarito, beleza? B de bola. Vamos lá para 34, questãozinha de 8.112. Questão também bem tranquila, cobrando aquelas conceito, né, das formas de provimento que geralmente a gente começa por ali, né, o estudo da 8.112. Então, Maurício, servidor federal estável, aposentado voluntariamente há 2 anos, solicitou o retorno à atividade. Constata-se a existência de cargo vago e há interesse da administração na adoção da medida. Nesse cenário, considerando as disposições da Lei 8.112, o retorno de Maurício à atividade se dará por meio da reversão, pessoal, letra E de escola, tá? Reversão. Agora, a gente tem que lembrar que a reversão tem 2 espécies, né? No caso, pode ser a reversão por invalidez ou no interesse da administração, né? Quando o próprio servidor solicita, que é esse caso da questão aqui. Lembrando só que no caso de invalidez tem que ser declarada por junta médica oficial, né? Declarar ali a insubsistência dos motivos pelos quais o servidor se aposentou. Mas no nosso caso aqui, ele trata da reversão no interesse da administração, né? E aí, lá no artigo 25, inciso 2, ele vai trazer os requisitos. Quais são? O servidor tem solicitado, a aposentadoria tenha sido voluntária, ele tem que ter sido estável na atividade, a aposentadoria não pode ter acontecido há mais de 5 anos, né? E tem que haver cargo vago. Todos esses requisitos estão aqui no nosso enunciado, tá? Então, realmente, reversão aqui com base no artigo 25, inciso 2, reversão no interesse da administração, tá? Agora vamos ver as outras.
A letra A fala da disponibilidade, né? Disponibilidade, na verdade, é quando você tem um servidor, por exemplo, no caso de reintegração, né? Digamos. Então, se eu sou servidor e, por algum motivo, Deus me livre, eu sou demitido, né? E aí eu consigo em âmbito, e aí a Andressa ocupa o meu lugar, né? Ocupa o meu cargo lá. E aí, se eu conseguir invalidar essa demissão, seja por decisão judicial ou em âmbito administrativo, eu vou ser reintegrado, certo? Reintegrado. E a Andressa, que estava no meu cargo, vai ser reconduzida ao cargo de origem, né? Agora, lembrando que nesse caso da recondução derivada de uma reintegração, né? A gente vai falar na letra B também, o servidor pode ser reconduzido, né? Ele não vai ter direito à indenização, ele pode ser aproveitado em outro cargo, ou ele ainda pode ficar em disponibilidade, né? Que seria o caso da letra A aqui. Então, o servidor fica lá recebendo proporcionalmente, certo? Onde é que está previsto isso? No artigo 30, lá da 8.112, tranquilo? A letra B vai falar da reintegração, como a gente acabou de falar, no caso de invalidação da demissão em âmbito administrativo ou judicial, está lá no artigo 28, não é o caso da questão. A letra C vai falar da recondução, falamos também, pode ser a recondução derivada de uma reintegração, né, do anterior ocupante do cargo, ou pode ser a recondução derivada de inabilitação no estágio probatório, onde é que está esse o artigo 29 da 8.112. E a letra D vai falar da remoção, na verdade a remoção é o deslocamento do servidor, não é isso? A gente encontra isso lá no artigo 36 da 8.112, então a gente tem o deslocamento do servidor, e aí pode ser a pedido ou de ofício, no mesmo quadro, né? E aí pode haver ou não também a mudança de sede, tá? Artigo 36 da 8.112. Então, realmente aqui outro caso da questão trata sobre a reversão, é a nossa letra E, tá? Então, só confirmando o artigo 25, inciso 2 da 8.112, beleza? Questãozinha tranquila aí para a gente lembrar dos conceitos das formas de provimento, né, da 8.112. Então, pessoal, o que eu tinha para falar com vocês era isso. Quer comentar, Andressa, alguma coisa? Eu lembrei que essa questão da reversão a gente bateu muito, tanto na semanal e também bateu na revisão de véspera lá do TRT 24. E eu brinquei, ó, gente, reversão V de voltou da aposentadoria. Voltou da aposentadoria. E aí a gente tem duas hipóteses. Quando ficam subsistentes, não, aposentadoria por invalidez, as razões da aposentadoria por invalidez, e quando tem interesse da administração. Então, a gente lembra sempre, reversão V de voltou da aposentadoria. Mas é isso aí, acho questãozinha mais tranquila, né, questãozinha essa daí da 8.112, bem básica, mas dá uma temperada, né, Léo, quando a gente vê que duas questões cobraram teste do STF na prova de técnico. Então, pelo menos uma questão mais básica de 8.112. Isso, e para a gente lembrar, né, lembrar e constatar, mais uma vez, como a gente sempre costuma falar, que o básico, bem feito, apesar de ser básico, tem que ser revisado, porque continua caindo. O básico bem feito segue salvando questão de prova. Vamos lá, então, queridos, questãozinha de direito do trabalho. Vamos lá. Fernanda era supervisora de operações em uma sociedade empresária localizada em Dourados, Mato Grosso do Sul, e, para melhor gerenciar o grupo de vendedores que estava sob sua responsabilidade, recebeu do empregador incomodado um notebook de última geração. Fernanda recebia mensalmente salário de R$ 4.500, acrescido de uma gratificação no importe de R$ 2.500. Ocorre que, em janeiro de 2025, após 2 anos de emprego, Fernanda foi dispensada sem justa causa, tendo o ex-empregador solicitado a devolução do notebook. Fernanda negou-se a devolver o equipamento, argumentando que a ruptura do contrato foi de iniciativa do empregador e que, na sua ótica, o notebook agora lhe pertencia. O setor de recursos humanos da sociedade empresária fez os cálculos das verbas devidas a Fernanda, que alcançaram no total de 15 mil, e agora questiona como proceder em relação ao notebook, cujo valor é de 8 mil. Considerando a situação apresentada e as normas de regência, assinale a afirmativa correta. Queridos, aqui o gabarito da FGV é C de casa e nós concordamos com o gabarito. O que diz o gabarito C de casa?
A sociedade empresária poderá compensar no TRCT o valor da remuneração de Fernanda, ou seja, R$7.000. E aqui, galera, vamos lembrar. Primeiro, a gente tem lá no artigo 477, parágrafo 5º da CLT, a seguinte disposição. Qualquer compensação no pagamento de que trata o parágrafo anterior, ou seja, pagamento aqui das verbas decisórias, não pode exceder o valor equivalente a 1 mês de remuneração. Então, pode ter compensação no TRCT dela, no termo de rescisão do contrato de trabalho? Pode, mas essa compensação não pode exceder o valor de 1 mês de remuneração. E lembrando que se eu estou falando em remuneração, não é salário. Remuneração, a gente tem que lembrar o que compreende da remuneração. Aí a gente vai lá para o 457 da CLT. Compreende-se na remuneração, além do salário devido e pago diretamente pelo empregador, o quê? As gorjetas que o empregado receber, isso está no 457 caput da CLT, e no parágrafo 1º diz que também integram o quê? As gratificações legais e as comissões pagas pelo empregador. Então, aqui, galera, quando a gente tem um mês de remuneração, a gente vai considerar essa remuneração da Fernanda como os 4.500 que ela tinha de salário, mais os 2.500 que ela tinha de gratificação legal, o que nos leva à remuneração de 7.000. Então, pode descontar algum valor? Pode, mas pode ser o valor total do notebook? Não, porque o valor total do notebook é 8.000. E qual é o máximo que a gente pode descontar aqui? 7.000. Então, com isso, a gente tem o gabarito em C de casa. Vamos ver letra A. É proibido o desconto do valor do notebook no TRCT da empregada, cabendo à sociedade empresária, se desejar, ajuizar a reintegração de posse. Gente, pode descontar. Ah, e se a empregada não concordar com o desconto? Aí depois, se quiser, pode judicializar isso. Mas a gente tem a previsão legal lá na CLT de que pode descontar desde que não exceda 1 mês da remuneração. B. O ex-empregador pode realizar a compensação do valor integral do bem de 8.000. Não, porque 8.000 ultrapassa o valor de 1 mês de remuneração, que aqui é de 7.000 reais. D. O ex-empregador poderá compensar no TRCT, no máximo, o valor do salário, ou seja, 4.500. Não, porque não é o salário, é o valor da remuneração. E a sociedade empresária poderá compensar no TRCT metade do valor da remuneração, portanto, 13.500. Não é metade, é 1 mês de remuneração. Agora, como eu te conheço, eu sei como a sua cabecinha funciona. Eu já sei que teve gente que ficou em dúvida aqui no seguinte. Andressa, o 457 da CLT fala que eu considero como salário a gratificação legal. A gratificação legal. E o enunciado não me disse se a gratificação paga era legal ou não. Concordo com você que o enunciado ele é dúbio nesse sentido. Mas a gente tinha alguma alternativa que falasse em remuneração, em 1 mês de remuneração, que não aqui considera os 7.000 como 1 mês de remuneração? Não tinha, gente. Porque, olha só, a alternativa D fala que é só o valor do salário. E o valor do salário a gente sabe que não é remuneração. E a E fala que é metade da remuneração. Portanto, por mais que a FGV não tenha deixado expresso que esses 2.500 de gratificação era uma gratificação legal, exatamente nos termos do 457, parágrafo 2º da CLT, a única artigo 477, parágrafo 5º e 457, caput e parágrafo 1º da CLT. Fechamos, galera? Seguimos. Questão agora de número 36, mais tranquila, ao meu ver. Sheila e Cíntia são empregadas numa sociedade empresária localizada em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, e engravidaram no mesmo período. Sheila trabalha no setor em que, comprovadamente, há agente insalubre em grau máximo, e Cíntia em outro setor no qual há agente insalubre em grau mínimo. Considerando os fatos apresentados e a previsão na CLT, analise a afirmativa correta. Nem vou olhar as afirmativas, vou te perguntar. Uma gestante pode trabalhar em ambiente insalubre? Independe do grau aqui, gente.
essa história que o examinador trouxe, uma é grau máximo, uma outra é o mínimo, é só para confundir. Por quê? Porque a gente sabe que quando foi feita a reforma trabalhista, a gente tinha uma previsão distinta para a insalubridade em grau mínimo, médio e para a insalubridade em grau máximo. Porém, o STF derrubou essa distinção, de modo que tanto faz se é grau mínimo, médio ou máximo. A gestante, a lactante, tem que afastar. E aí afasta e faz o quê? Paga a insalubridade nesse período. Beleza? Então, com isso em mente, vamos analisar. Letra A. Ambas as empregadas serão afastadas durante seus setores, durante a gestação e lactação, não fazendo jus. Faz jus, tem que pagar. Cortei A. B. Sheila precisa ser afastada, porque a Sheila é em grau máximo. O que não precisará ocorrer com Cíntia, porque é grau mínimo. Caiu. Isso aqui é só para ver se tu tá ligado. C. O afastamento previsto em lei é apenas durante gestação. Gente, gestação e fase de lactação. D. Ambas as empregadas serão afastadas de seus setores, mas não terão garantia de a eles retornarem após o período. Gente, afastou, depois que passar o período, retorna para o seu setor. Letra E, de escada, no nosso gabarito. Sheila e Cíntia serão afastadas de seus setores durante a gestação e lactação, mas continuarão recebendo adicional de insalubridade. Lindo, gente, gabarito aqui. Fundamento, Andressa, artigo 394-A, incisos 1, 2, 3 e parágrafo 2º. 394-A, incisos 1, 2 e 3 e parágrafo 2º. Joia, galera. Vamos lá. Questão de número 37 agora. Essa aqui eu achei criativa. Se você fosse gaúcho, você acertaria essa questão de olhos fechados. Infelizmente, mas vamos lá. Em fevereiro de 2025, o município do Mato Grosso do Sul foi atingido por uma calamidade pública de enormes proporções. O desastre natural foi reconhecido pelo governo federal mediante publicação formal do ato respectivo. Sobre os direitos dos empregados residentes naquela localidade, de acordo com a lei de regência, assinale a afirmativa correta. Gente, o que pode acontecer aqui com os empregados diante de uma calamidade pública, gente? Saque do FGTS depositado na conta vinculada. Lei 8.036 de 90, artigo 20, inciso 16, alíneas A e B. E aí eu brinquei aqui, que se você fosse gaúcho, você acertaria, porque uma das medidas, inclusive, adotadas aqui no Rio Grande do Sul, quando houve as enchentes, foi justamente o quê? Agilizar aí o saque do FGTS para o pessoal. Porém, qual é o pulo do gato? O saque da calamidade do FGTS é só para quem reside na localidade. E aí, meus companheiros, minhas companheiras, vejam que o enunciado é para isso, ó, sobre o direito dos empregados residentes naquela localidade. Ou seja, atingidos diretamente. E aí, qual é a única previsão que a gente tem aqui? Saque do FGTS. Letra B de bola. As outras são invenções da banca. Mas eu não poderia finalizar esta correção desta questão sem perguntar para o Leonardo, que eu preciso de uma testemunha disso. Leonardo, era um domingo, um simulado do TRT 24, uma questão inédita feita sobre a lei do FGTS. Exatamente. E eu não disse, gente, por favor, estudem a lei do FGTS, porque FCC ama e FGV também ama e vai cobrar isso daqui. Exatamente. E a gente ressaltou, acho que mais de uma vez durante o simulado, né? O próprio edital, ele, até em direito constitucional também, não só direito do trabalho, ele interligava muito os assuntos a direito constitucional, mas ele fazia referência direta aos direitos sociais, direitos dos trabalhadores, enfim. Exatamente. E entra nessa parte também, claro, o FGTS. Gente, se você soubesse as hipóteses de saque do FGTS, você levava essa questão embora para casa. Com tranquilidade. Com tranquilidade. Então, se você não ouviu o meu apelo da primeira vez, eu vou fazer pela segunda vez. Lei do FGTS precisa ser estudada. Porque as provas de TRT estão cobrando a rodo. Acho que das últimas 4 provas de TRT,
todas tiveram questões de FGTS em algum dos cargos. Então, por favor, lei do FGTS no nosso radar. E essa questão aqui, galera, uma questão bem tranquila, bastava saber que, se houver calamidade, os residentes da localidade onde houve a calamidade têm direito ao saque do FGTS. Lei 8.036 de 90, artigo 20, inciso 16, alíneas A e B. Beleza? Fechamos. Questão de número 38, vamos lá. O Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região, após ajuizamento do dissídio coletivo de natureza econômica, prorrotou sentença normativa envolvendo a categoria dos comerciais. Dessa sentença normativa devidamente publicada, o sindicato que representa a categoria dos empregadores interpôs tempestivamente recurso competente. Ou seja, o sindicato dos empregadores fez o recurso. Porém, algo que geralmente acontece, o sindicato que representa os empregados já ajuizou a ação de cumprimento previstas na sentença normativa. E aí, gente, nem vou olhar as alternativas. Para ajuizar ação de cumprimento, precisa ter trânsito em julgado da sentença normativa? Ó o primeiro colocado respondendo. Não precisa, é dispensável o trânsito em julgado da ação da sentença normativa para que você possa fazer ação de cumprimento. É bem normal, inclusive, que tenha sentença normativa e o sindicato dos empregados já entrem com a ação de cumprimento, que é para já fazer valer aqueles dinheirinhos, certo? Aqui, galera, o nosso gabarito é C de casa, súmula 246 do TST. É dispensável o trânsito em julgado da sentença normativa para a propositura da ação de cumprimento. E é exatamente o que diz a letra C de casa. É copia e cola da súmula. Queridos, as outras todas estão erradas porque vão dizer que não é viável ou que precisaria ter alguns outros requisitos que não existem. Aqui, tem a sentença normativa, você já pode fazer a ação de cumprimento, beleza? Não precisa ter trânsito em julgado. Então, nosso gabarito é C de casa com base na súmula 246. Vamos lá. Agora, questão de número 39. Vamos ver. Uma sociedade empresária localizada em Paranaíba, Mato Grosso do Sul, ajuizou ação rescisória perante o TRT, contra uma sentença já transitada em julgado. Após contestada, o pedido da ação rescisória foi julgado improcedente. Dessa decisão, o autor da ação rescisória interpôs recurso de revista. Vejam que eu já fui ficando confusa aqui. Só no enunciado, gente, vamos lá. Ação rescisória, você fez ela no TRT. O TRT deu a decisão. Cabe recurso de revista da decisão do TRT na ação rescisória? Não, porque recurso de revista cabe das decisões proferidas pelos tribunais regionais do trabalho em grau de recurso ordinário. E se o TRT deu uma decisão na ação rescisória, que é uma ação aqui de competência originária do TRT, a ação começou no TRT, o TRT deu a sua decisão, e dessa decisão vai caber o quê para o TST? Recurso ordinário. Não cabe recurso de revista aqui, gente, porque para você poder fazer o recurso de revista, você precisa ter uma decisão do TRT em grau de recurso ordinário. O que não vai acontecer quando o TRT pega um processo em competência originária, porque daí é a primeira decisão que ele está dando. O TRT vai dar decisão em grau de recurso ordinário quando a gente tem uma decisão da primeira instância, lá da vara. Dessa decisão da vara, as partes fazem recurso ordinário, aí o TRT julga o recurso ordinário, aí sim cabe recurso de revista para o TST. Mas, no caso, o enunciado ainda ajuda, diz, olha, a sociedade empresária ajuizou a ação rescisória perante o TRT. Já disse, já está desenhado. A ação rescisória começou no TRT. Então, a decisão do TRT aqui é em competência originária, de modo que vai caber para o TST o recurso ordinário, não um recurso de revista. Com isso, gente, se o recurso certo aqui era o recurso ordinário e a parte interpôs um recurso de revista, cabe o princípio, neste caso, da fungibilidade,
que é quando a gente recebe um recurso pelo outro, não cabe. Com base no entendimento da OJ 152, da SDI 2 do TST, que entende que é erro grosseiro você interpor recurso de revista no lugar de recurso ordinário das decisões definitivas dadas pelo TRT, seja em ação rescisória, seja em mandado de segurança. Vamos lá, vou ler a OJ para vocês. A interposição de recurso de revista de decisão definitiva de Tribunal Regional do Trabalho em ação rescisória ou em mandado de segurança com fundamento em violação legal e divergência jurisprudencial e remissão expressa ao artigo 896 da CLT configura erro grosseiro insuscetível de autorizar o seu recebimento como recurso ordinário em face do disposto no artigo 895-B. Então, não aplica aqui, neste caso, o princípio da fungibilidade, de modo que nós temos o gabarito em letra A. Letra B diz que o recurso é correto, não é correto. Letra C diz que o recurso não é adequado, mas cabe o princípio da fungibilidade, não cabe. Letra C diz que cabe ao relator conferir prazo em 15 dias para identificar o recurso cabível, não existe essa hipótese. E letra E, o recurso não é adequado, mas de acordo com o princípio da fungibilidade deve ser recebido e encaminhado, também não aplica o princípio da fungibilidade aqui neste caso. Beleza, gente? Gabarito letra A de amor, OJ 152 da SDI 2 do TST. Para a gente fechar, questão de número 40, Leonardo. E confesso para vocês que eu estava até com uma saudadezinha de ver esse tipo de questão em prova, porque fazia tempo que não vinha. Vamos lá. João é motorista de aplicativo e ajuizou reclamação trabalhista contra a plataforma, requerendo vínculo empregatício. A ação foi distribuída para a 15ª Vara do Trabalho de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, sendo que o juiz declinou da competência para uma das varas cíveis, por entender que lá seria o foro adequado. O feito foi distribuído para a 50ª Vara Civil de Campo Grande, mas o juiz de direito suscitou conflito negativo de competência. Parei aqui. Neste caso, do João, a gente tem um conflito negativo de competência entre o quê? Uma vara do trabalho e uma vara civil. Uma ação que está na Justiça do Trabalho e uma ação que está na Justiça Civil. Neste caso aqui, a competência para dirimir esse conflito é de quem? Do STJ. Do STJ, com base no artigo 105, a linha D da Constituição Federal. Beleza? Quando a gente envolve tribunais distintos, a competência do STJ. A não ser que envolva tribunais superiores. Porque se envolver o Tribunal Superior, a competência do STF, o maior de todos. Envolveu superiores é STF. Envolveu distintos apenas é a competência do STJ. Então, eu já sei que do João a competência do STJ. Vou seguir. Já Maria, que era empregada doméstica, ajuizou reclamação trabalhista que foi distribuída para a 6ª Vara do Trabalho de Corumbá, pois lá reside atualmente. Mas, em resposta, a ex-empregadora apresentou exceção de competência para uma das varas de Novo Mundo, onde o serviço foi prestado. A exceção foi acolhida e os autos foram redistribuídos para a 10ª Vara do Trabalho de Novo Mundo. Mas o juiz do trabalho titular daquela unidade suscitou conflito negativo de competência. Queridos, aqui eu estou falando de uma vara do trabalho de Corumbá com uma vara do trabalho de Novo Mundo. Ou seja, duas varas do trabalho do mesmo TRT. Duas varas do trabalho do mesmo TRT. De modo que aqui a competência de quem? Do próprio TRT. Com base no que, Andressa? Artigo 808 da CLT, alíneas A, alíneas B. Se fosse TRTs diferentes, era do TST. Duas varas do mesmo TRT, a competência é do TRT. Então, com essas informações na cabeça, o nosso gabarito aqui só pode ser C de casa, que é o único que vai dizer que, no caso de João, competência do STJ, no caso de Maria, competência do próprio TRT da 24ª Região. Queridos, com isso, encerramos aqui a nossa correção. Para essa prova em específico, a correção é menorzinha, porque a quantidade de questões também é menor, questões de direito, apenas 10 questões.
Mais uma vez, queridos, desejamos aqui uma boa caminhada a todos vocês, os nossos sinceros parabéns a todos que se expuseram, né, e se expõem a essa jornada de concurso, que arriscaram, foram lá para Campo Grande, ou ainda pessoal que é de Mato Grosso do Sul e foi para Campo Grande, capital, da mesma forma, fazer a prova, buscar colocar mais esse tijolinho aí na caminhada da construção dos seus sonhos. Lamentamos muito mesmo a anulação das provas de analista e seguimos aqui junto com vocês como equipe para que a gente caminhe até a nossa aprovação. Lembrando, né, Léo, que nenhuma grande vitória, eu não conheço nenhuma grande vitória que não seja feita de muitas vitórias pequenininhas e muitas derrotas também. Então, cada prova é parte importantíssima da nossa trajetória, da história que a gente vai contar lá na frente, e a gente tem aqui a maior alegria de poder caminhar ao lado de vocês. Valeu, pessoal. Muito obrigado por acompanharem a correção. A gente espera que vocês tenham gostado. A gente espera principalmente que vocês tenham feito uma excelente prova, né? E só complementando aqui o que a Andressa falou, realmente, de alguém que já esteve aí há pouco tempo, né? Há poucos meses. Obviamente, a gente não quer passar por situações como essa, né? Mas se eu posso tentar passar aqui alguma coisa de proveitosa, assim, para vocês, é que quanto mais difícil for, mais sofrido for, acho que é proporcional, assim, o quanto que vai valer a pena depois, tá? Então, assim, o que eu posso dizer a vocês é que tenham força, tenham perseverança e se preparem, continuem se preparando, teremos muitas provas aí ainda, esse mês ainda teremos 2, né, só de TRT, então é isso mesmo, infelizmente a gente está sujeito a incertezas, mas temos que seguir em frente, independentemente disso, que uma hora vai dar tudo certo, se Deus quiser, tá? Então, muito obrigado mais uma vez e qualquer coisa estamos por aqui. Um abraço.